Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe mais uma vez aqui com uma breve palavra ao nosso coração, que o Senhor possa vir falar conosco, o Deus Todo-Poderoso, sempre por intermédio da sua santa palavra. Antes de começar, peço a vocês que curtam, que compartilhem, que comentem desde já. Dessa forma, a plataforma enviará a mais pessoas e quem sabe assim, pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. Vamos lá para aquilo que importa? O texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 3, a partir do verso 7, 3 versículos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto sagrado: João dizia às multidões, e vinham até ele para ser batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra do profeta João Batista, uma palavra que de João Batista, característica dele de bastante impetuosidade, de bastante veemência e de conhecimento, sim, de Deus, de saber que o Senhor não pode se brincar com ele. Muitas pessoas tratam Jesus como uma opção, Jesus tratam ele como apenas uma solução para um problema temporário ou talvez ali para quando a coisa ficar feia chegar perto dele. E quando nós não fazemos do Senhor a nossa prioridade, de fato, ele não é o nosso Senhor. Ele só se tornará o nosso Senhor se nós o fizermos prioridade, não nos envergonharmos do Evangelho, nem o Evangelho, deixar que o Evangelho cause vergonha em nós. Muitas pessoas vivem assim e por isso não frutificam, por isso não saem do lugar, por isso constantemente vivem ciclos repetitivos e começam a andarilhar no deserto e a coisa vai ficando cada vez mais feia. Só tem uma chance de nós vencermos esse mundo, irmão, e o nome que nos salva desse mundo, que nos leva a outro lugar, é justamente Jesus Cristo. Essa é a ordem. Bom, pensando nisso, eu quero aqui fazer umas aplicações pertinentes à pregação de João, do capítulo 3 de Lucas, do versículo 7, ele começa dizendo assim, ó: João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas. Percebe, irmão, que não era João que ia até eles, eram as multidões que vinham. Eram as multidões, irmãos, eram as multidões que se deslocavam justamente para vir até João. E isso já traz algo ao nosso coração bastante esclarecedor, que abre a nossa visão, por exemplo, acerca de pessoas que estão perto de nós. Por quê? Quem quer, irmão, vai atrás. Quem quer, corre. Quem quer se conectar com Deus, irmão, faz por onde. Quem quer se consertar, mexe-se. Quem quer, mudar de vida, movimenta-se. Quem quer, vai atrás. E perceba que aqui era um lugar deserto, irmão. E tem muitas pessoas que sabem disso, mas ainda estão estagnadas. Irmãos, muitas pessoas pecam justamente pela omissão. Tiago, no capítulo 4, versículo 17, vai dizer para nós: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, a omissão também é um grande pecado. Tudo que não é por fé, Paulo vai declarar que é pecado. E nós precisamos aprender isso se quisermos evoluir no nosso processo, no nosso deserto. O batismo é um mergulho em Cristo, ele simboliza justamente isso. E nós estamos aqui para cumprir um propósito. Não há tempo a se perder. O tempo, ele é precioso, meu irmão, fuja do ciclo vicioso. Olha, a palavra fala que João dizia assim para eles. Olha, eles iam lá e ainda recebiam uma palavra dura. Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Eu amo essa questão da raça de víboras, irmãos.
víbora palestina, ela tinha algumas características. Por exemplo, quando ela se sentia ameaçada, ela, em vez de fugir, ela tentava atacar a presa. Existem muitas pessoas assim, irmão, que quando o evangelho verdadeiro é pregado, elas começam a atacar o pregador, começam a atacar a palavra de Deus, começam a atacar a Bíblia, começam a olhar para a vida do irmão. Existem muitas pessoas assim. E quando ela via que não conseguia, o que ela fazia? Ela se escondia. E esconder, nós sabemos que é uma característica proveniente, oriunda da natureza adâmica. Não, eu gosto, irmão, porque eu entendo, por exemplo, que quando eu quero me esconder, eu devo aparecer, mas quando eu quero aparecer, eu entendo que eu devo me esconder. Eu quero repetir isso. Quando você quiser se esconder, apareça. Mas quando você quiser aparecer, esconda-se. Eu creio que esse é um movimento que nós devemos fazer, porque isso fala justamente da nossa carne. Logicamente, também não devemos andar no exibicionismo, não é verdade, irmãos? Então, devemos ter um equilíbrio daquilo que é as nossas ações nessa relação. E essa víbora palestina, ela mostrava isso. E olha a pergunta que ele fazia logo depois de chamar aquelas pessoas que estavam ali de cobra, irmão. Ele diz assim, ó: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? E como nós podemos fugir de Deus, irmãos? Como nós podemos fugir do Senhor? Como nós podemos fugir da sua palavra? Davi vai dizer em Salmo 139, se eu for ao mais fundo do abismo, tu lá estarás. Mas se eu também for ao mais alto monte, tu também estarás lá. Então não tem como fugir de Deus. Agora existe um convencimento. E João está perguntando, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Ou seja, meu irmão, quem foge é porque está ouvindo quem não deveria ouvir. Eu quero repetir, quem foge da responsabilidade é porque está ouvindo quem ou o que não deveria estar ouvindo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E eu sempre, quando ministro essa palavra, eu gosto de me ater a esse primeiro termo, essa primeira colocação que que Paulo coloca ali à igreja de Coríntios. Não se enganem, porque o ser humano ele tem uma tendência muito grande de querer se enganar a si mesmo, principalmente quando ouve palavras bajuladoras, principalmente quando ouve, palavras que existe uma opção diferente. Não, irmão, não existe. Quero te dizer, não existe. Eu estou aqui para falar a verdade. João 14,6, a palavra diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E tudo que está fora de Jesus não é caminho, é atalho. Tudo que está fora de Jesus não é verdade, é mentira. E tudo aquilo que está fora de Jesus não é vida, é morte e ruína. Então nós precisamos aprender sobre isso, porque não existe plano B. Existe um propósito estabelecido pelo céu e nós decidimos se nós cumprimos ou não. Então não se engane, porque as más companhias vão corromper os bons costumes, vai te tirar do trilho, vai te tirar da verdade, vai te tirar daquilo que produz vida. E nós precisamos ser mais radicais nisso, se quisermos viver promessas. Olha, João continua falando aqui, ó, olha só. As pessoas vieram até ele e ele diz assim ainda para as pessoas, ó, provem por suas ações que vocês se arrependeram, versículo 8. Por quê, irmão? Porque, minha irmã, você já se perguntou sobre isso? Tem muitas pessoas falando de Jesus, irmãos, mas tem muitas pessoas vivendo Jesus. Eu quero repetir isso. Tem muitas pessoas falando de Jesus, mas muito poucas pessoas vivendo Jesus. Tem muito fariseu que diz que ama, mas trai. Muito fariseu hipócrita, tem muita pessoa assim. E as palavras, irmãos, elas até, provocam ali um emocionalismo em nós, mas eu não me movo por emoção, por exemplo, e nem Deus. É algo que nós aprendemos no deserto, porque as ações, elas falam mais alto que as palavras. Eu quero repetir isso. As ações sempre vão falar mais alto do que as palavras. Nós precisamos aprender sobre isso e levarmos justamente a mostrar pelas ações que nós nos arrependemos. E como que eu faço isso, Alisson? Trocando as ações. O irmão Alisson, por exemplo, trocou as drogas e a pornografia
pelos vídeos, pelas obras que o Senhor deu para ele trabalhar e para ele andar. E logicamente pelos exercícios, irmãos, de piedade, como oração, jejum e leitura bíblica. Então é dessa forma que nós mostramos para Deus. É dessa forma que nós mostramos para Deus. Toda vez que Deus vê você, meu irmão, sentando lá do céu, ele olha lá do céu e olha para você, olhando para a Bíblia, ele fala assim, ó, ele quer se conectar a mim. Ele tem interesse em me conhecer. Vamos ver até onde ele se esforça. E nós precisamos aprender sobre isso. Precisamos compreender o que isso quer dizer. Se ele é um Deus que olha tudo, você acha que ele não está olhando você ler a Bíblia? Por que você acha que tem uma guerra tremenda quando você vai orar, jejuar e ler a Bíblia? A carne não quer isso. Você já viu, irmão, alguém, por exemplo, saindo de casa, por exemplo, coisas espirituais, falando assim, ó, hoje eu vou sair de casa e eu vou procurar uma igreja boa, Deus vai me mostrar uma igreja boa onde eu devo dizimar. Eu quero dar dinheiro hoje. Quem aí sentiu já essa vontade? Não sente não, irmão. Não sente não. Ninguém quer. Na verdade, a gente fica procurando motivo para não doar. Esses dias eu estava vendo o testemunho do Luciano Subirá, que o Senhor mandou ele dar o dinheiro todo da carteira para a hora que ele estava saindo de um restaurante onde ele tinha sido abençoado. Aí ele olhou e falou assim, ele estava comentando, estou falando porque ele falou assim, aí era o homem que estava vigiando o carro, que era servo do Senhor. Ele falou assim, esse tem cara de pinguço, é esse mesmo? Ele estava dando desculpa para o Senhor. Nós não queremos, irmão, fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. Agora em Provérbios 28, versículo 13, fala, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Você percebe que tem ações que vão nos colocar justamente, irmão, somente no blá blá blá, somente nas palavras, ou seja, aquele que é a natureza adâmica, quem esconde os pecados. O arrependimento ele se dá por meio dessas ações, irmãos, confessar e abandonar. E aí nós encontramos a misericórdia do Senhor. Quando nós abandonamos, nós automaticamente nos colocamos num caminho de piedade, queremos e desejamos mais de Deus. Olha, ele continua dizendo, vamos voltar ao texto, ele continua dizendo assim, ó, provem persuasões que é prazer. Ele fala, não digam uns aos outros. Eu amo essa expressão, porque, irmão, não vai adiantar nada. Não adianta nada fazer alianças que não podem ajudar. Não adianta eu me arrumar aliados, pessoas que concordem comigo. Não adianta. Não adianta eu andar com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Porque, irmãos, Deus ele não se move dessa forma. Ele já estabeleceu Jesus Cristo como o alicerce para toda boa obra dele. E se nós quisermos mostrar para ele que nós o amamos, se nós quisermos, nós vamos guardar os mandamentos. Se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Então, nesse momento nós percebemos que muitas vezes nós vamos procurar pessoas, irmãos, que falam aquilo que nós queremos ouvir, ou então que agem conforme a gente, porque dá a impressão de que nós estamos trilhando no caminho certo. Agora eu te falo uma coisa, meu irmão, a trilha, ela é estreita. Isso quer dizer que é um caminho que só passa uma pessoa de cada vez. A salvação ela é individual. A trilha é estreita, mas eu quero te dizer que os resultados, eles superam os obstáculos. Olha o que o Senhor Deus vai dizer aos israelitas em Êxodo, capítulo 32, meu irmão, Êxodo 23, versículo 32 e 33. Ele fala assim, ó, não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Está falando do povo que estava lá nas terras das promessas. Mas o versículo 33 mostra por que nós não devemos fazer alianças com quem não inspira, com quem não tem lealdade com propósito, com quem não anda junto conosco, irmão. Ó, fala, não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Essa é a palavra de Deus, irmão, e Deus ele sempre nos avisa antes. Então ele fala assim, não digam uns aos outros, olha o que eles dizem, estamos a salvos, pois somos filhos de Abraão. E ali eles falaram isso até para Jesus muitas vezes, porque, irmão, era um pensamento deturpado, um pensamento corrompido.
que gerava uma alegria no coração deles. Um pensamento deturpado, irmão, pode nos levar à ruína. Por quê? Porque é somente Jesus que salva. Abraão fala justamente de ser filho da promessa. Então, nós precisamos aprender sobre essa questão e entender que, se nós quisermos viver propósitos, se nós quisermos andar como Jesus andou, nós devemos andar pela vontade de Deus, porque só o nome de Jesus que salva, segundo o Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 12, quero puxar esse versículo para vocês. A palavra do Senhor Deus vai dizer: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Muitas pessoas colocam expectativa em pessoas, irmãos, em políticos, em presidentes, em pai, em mãe, em filhos, no marido, na mulher, no pastor, na pastora, no presbítero, até mesmo num lugar, não a igreja. Mas é um nome que salva, e é por Jesus, irmão. E se nós quisermos ser salvos, nós devemos querer colocar o joelho no chão e se relacionar com a videira, se conectar com a videira. Não tem como caminhar num sentido diferente, não tem como mesmo, irmão. Muitas pessoas têm procurado em lugares que são temporários, justamente uma resposta que somente Deus pode dar. E ele já estabeleceu o alicerce. O alicerce é Cristo, irmão. Somente Jesus salva. Olha o que eles dizem aqui. Por que eles somos filhos de Abraão? Eles falam assim, ó. Olha o que João fala para eles. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ou seja, irmão, aqui nós voltamos justamente ao começo da conversa. Porque eu disse que quem quer faz. E as multidões vinham até Abraão no deserto. E Abraão dá uma palavra dura. Ou seja, Abraão está dizendo para eles: vocês têm que ir mais longe do que eu. Não sou eu que vou salvar vocês. Vocês têm que se mover um pouco mais. Vocês têm que andar um pouco mais. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não se move por manipulações humanas. Não adianta eu dizer para ele que eu sou um filho da promessa, que eu tenho uma promessa. Esse papo de quem tem promessa não morre sem a promessa ser cumprida, irmão, isso é papo. Isso é papo, porque Deus cumpre promessa para quem é fiel a Ele. Nós precisamos entender e avançar. Deus matou uma geração inteira no deserto para entrar uma geração nova, com a mentalidade nova, conquistadora, porque não se separaram, porque reclamavam. Então, ele não deixou Moisés entrar, irmão, na terra da promessa, porque Moisés feriu a rocha, ferindo a sua santidade. Então, aprender isso pode gerar em nós um despertamento para aquilo que nós podemos fazer. Nós não podemos tratar, Deus não vai se mover por sentimentalismo. Deus vai se mover por fé. Ele se importa? Se importa, sim. Ele quer te tirar, mas ele quer te tirar e ele precisa que você se mexa. Já te deu toda a força, já nos deu toda a força. Então, tem muitas pessoas que têm vivido momentos de angústia e dor porque não se movem. E aí entram nessa questão, sabe? Acha que Deus não rejeita. 1 Samuel 2,30. Eu honro os que me honram e eu rejeito os que me rejeitam. E como que nós honramos a Deus? Agradando Ele, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé ela é mais movimento, irmão, do que palavras. Tem muitas pessoas que ainda estão no campo das palavras. Olha, e Deus, o que ele está falando aqui é que Deus pode substituir qualquer um, irmão. Até mesmo um escolhido. Vamos ler Atos, capítulo 1, do versículo 24. Em diante diz assim, ó, depois oraram: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois tem escolhidos. Vamos ler o versículo 13, ó. Vamos continuar aqui. Mostra qual desses dois tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Está aqui mostrando a oração da substituição, irmão. Por quê? Jesus, ele tirou Judas? Não, irmão, Judas ele mesmo abandonou, ele mesmo decidiu seguir outros caminhos. Foi uma decisão dele vender Jesus.
A força que ele recebia de Deus, em vez dele usar ela para se arrepender, ele usava para ir buscar dinheiro, para saciar a alma dele. Tem muitas pessoas que têm vivido dessa forma, que Deus fortalece e começa a empinar a charrete. Chega um momento, irmão, que, por exemplo, ali eles precisavam completar aquela lacuna. Chega um momento, sabe, irmão, que nós precisamos completar lacunas que estão vazias. E precisamos seguir adiante, porque tem pessoas que não demonstram através das suas atitudes que não querem. Mas eu quero declarar, para que se você tem vivido isso, meu irmão, que para cada Judas, Deus tem um Matias. E Matias significa um presente de Deus. Nós precisamos aprender, ele pode colocar até pedras, tornar pedras filhos de Abraão. Então, sabe, ele pode colocar algo no lugar, meu irmão, de um escolhido. Os israelitas se sentiam, irmão, por ser uma nação escolhida, que poderiam caminhar sem honrar a Deus. Não, não pode. É um princípio, irmão. A honra é um princípio bíblico. E se quisermos viver promessas, devemos honrar a Deus. Olha, no versículo 9 ele fala: agora mesmo o machado do julgamento está pronto. Olha o que ele está falando, já está pronto o machado do julgamento para cortar as raízes das árvores. Por que não se moveu ainda, irmão? Pedro vai dizer que Deus é paciente, espera que as pessoas se arrependam. Mas aqui a gente precisa aprender que conexões com o céu serão cortadas, irmão, por indecisão e passos errados. Eu quero repetir isso: conexões com o céu serão cortadas por indecisões e passos errados. Quem seremos nós nessa estrada, irmão? João 15:2, o próprio Senhor Jesus diz: todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. O que o Senhor Jesus está dizendo, irmão, vamos falar aqui especificamente daquilo que não dá fruto, é que o nosso propósito é frutificar. Muitas pessoas querem andar com Jesus porque querem ver o fruto, querem ver um casamento restaurado, querem ver um filho que se volta, mas esquecem de todo o resto que precisa para chegar lá até frutificar. Agora, usar a seiva, usar aquilo que nós absorvemos de Deus para outro propósito que não frutificar, propósitos egoístas e pessoais, essa pessoa vai ser cortada, vai perder a conexão com o céu. Por quê? Porque tá tirando a energia de um lugar, tá tirando a seiva que alimenta, que poderia estar sendo usada para outras pessoas. Jesus é misericordioso, irmão, mas ele também é proposital. Ele não pode ficar alimentando vícios, ele não pode ficar alimentando decisões erradas ou indecisão, ele não pode ficar alimentando coisas que ele não quer ver mais em nós. Precisamos ter a atitude de pelo menos confessar o pecado, e aí abandonando pelo menos ao começo. Tem pessoa que nem confessou o pecado ainda, tem pessoa que sabe, distratou irmão, distratou irmã, e até hoje não foi se consertar. E eu quero te falar, irmão, se você está caminhando nisso, você está caminhando numa direção contrária do evangelho. Porque se você está ouvindo um evangelho que não quebra o teu orgulho, que não quebra o nosso orgulho, você não está ouvindo o evangelho. O evangelho ele não combina com orgulho. E se de fato não acontecer, tem um problema. Sabe, continua pecando, continua mentindo, continua enganando, continua invadindo, continua hackeando, continua stalkeando, continua, sabe, se associando, fazendo associações perigosas, continua vendo pornografia, continua fumando maconha, continua cheirando cocaína, continua traindo o esposo, continua traindo a esposa, continua roubando, continua, sabe, provocando dissensão e facção, continua contendendo. Não, irmão, tem que parar. Jesus não está te dando força para isso, não. O caminho dele é o contrário. E aí nós vemos que a palavra fala: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E o fogo nós sabemos que é a figura do Senhor. Sabe qual que é a pior coisa, irmão, que existe? É quando Jesus entrega a nós a própria sorte e nós começamos a caminhar pelo nosso pecado. Por quê? Porque nós vamos sentir uma face de Deus, o fogo consumidor. E o nosso pecado com fogo consumidor começa a arder. Então juízo é o que espera para quem não cumpre propósito. A aflição. Por quê? Porque o Senhor ele é fogo consumidor.
O Senhor, o juiz aqui fala de uma disciplina, de algo que vai ficando cada vez pior. Então eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer hoje, minha irmã, que o futuro está no seu livre-arbítrio, use-o. Isaías capítulo 33, versículo 14, vai nos dizer o seguinte, o texto das Escrituras Sagradas. Ele fala assim, ó: em Sião os pecadores estão aterrorizados. Não, versículo 13. Ó, vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Olha o que Deus está falando, irmão. Atentar para o que ele fez, para a ação dele. Vocês que estão perto, reconheçam o poder. Agora, em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Irmão, só podemos viver se tivermos acesso ao sangue de Cristo nos cobrindo. É o sacrifício da cruz que nos habilita a viver junto com Deus. E que esse fogo não venha nos queimar e nós desfrutemos da outra face. Paz, misericórdia e justiça. Agora, quero terminar, irmão, falando que Deus zela para que toda a palavra dele se cumpra. E Deuteronômio 4, versículo 24 vai nos dizer: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Use o teu livre-arbítrio, faça o que é certo, faça o que é possível fazer. Que Deus abençoe vocês, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.